Olá, seus lindos, tudo certinho? Eu sou a professora Silvia e neste capítulo nós vamos compreender características que levaram os Estados Unidos à superpotência mundial. Vamos lá? Vocês já devem ter se perguntado como, em meio a tantos conflitos econômicos e crises, os Estados Unidos continuam como superpotência. Nesse capítulo, vamos compreender como, ao longo dos anos, eles conseguiram esse status. Desde a sua formação, a luta pela independência em relação aos ingleses, sua expansão territorial e suas atividades econômicas, os acontecimentos já mostravam que tudo daria certo para eles. Nesse capítulo, nosso objetivo é compreender como ocorreu a colonização inglesa na América do Norte, destacando as diferenças entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, que posteriormente deram origem aos Estados Unidos. Então vamos lá. A formação dos Estados Unidos da América está relacionada à colonização inglesa da América do Norte. Lembre-se que as grandes navegações permitiram aos conquistadores europeus o encontro com culturas variadas e grande lucro com a exploração das novas terras. Isso causará desentendimentos entre aqueles que veem nova oportunidade de aumento de suas riquezas e aqueles que entendem que as conquistas e o absolutismo monárquico precisa ser ponderado e até mesmo extinto. Assim, incentivados pela reforma protestante, homens decididos a romper com tanta opressão por parte da sociedade inglesa buscarão nessas novas terras, precisamente ao norte do continente americano, estabelecer um novo modo de vida, regrado por seus ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. O marco da colonização foi a chegada dos primeiros colonos, chamados de pais peregrinos. Eles fugiam do contexto político e religioso em busca de novas possibilidades aqui na América. De imediato, formou-se colônias ao norte e ao sul. Mas veja bem, essas colônias tinham suas características próprias. As colônias tinham autonomia e eram independentes entre si. Realizavam o comércio direto com sua metrópole, Inglaterra, e também com o Caribe e com a África. A esse tipo de comércio damos o nome de comércio triangular. Mas note, havia grandes diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul. Ao norte, formaram-se colônias de povoamento, pequena e média propriedade, minifúndio, trabalho livre, produção voltada ao mercado interno. Ao sul, as colônias foram de exploração, grandes propriedades, o latifúndio, voltadas à exportação, precisamente abastecimento do mercado inglês e a utilização de mão de obra escrava. Fica evidente as diferenças existentes entre as colônias. Ia tudo bem, até que os franceses souberam que os colonos ingleses estavam prosperando no novo continente. Desejosos também de conquistar territórios, eles iniciam uma guerra com os ingleses, a chamada Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763. Os vitoriosos foram os ingleses. Porém, a guerra consumiu grande parte dos recursos financeiros da Inglaterra. Isso fez com que o governo inglês endurecesse o controle sobre as colônias. A guerra libertou o Canadá dos franceses, mas provoca o aumento dos impostos em relação aos colonos que não vão aceitar. O nascimento de uma nação, das 13 colônias ao país independente, mostra-nos que estas colônias rompem com o domínio metropolitano e conquistam a sua independência. Falaremos disso daqui a pouco. Mas vamos analisar algumas leis consideradas pelos colonos intoleráveis empregadas pelos ingleses. Lei do Açúcar, 1764, era a cobrança de impostos sobre todo o açúcar produzido que não estava sob o controle dos ingleses. Lei do Selo, de 1765, taxava todo o material impresso. Lei do Aquartelamento, 1765, também. Os colonos eram obrigados a arcar com todos os custos da guerra.
Mas para os colonos, a pior das leis foi a Lei do Chá, de 1773. Os colonos eram obrigados, através desta lei, a aceitarem a exclusividade do comércio do chá com a Índia, pelos ingleses, e comprar os produtos. Sabemos que uma lei deve ser obedecida, mas isso não vai acontecer com os colonos. Sabe o que eles farão? Revoltados, alguns colonos vestidos de indígenas. Isto mesmo, indígenas. Vão invadir navios carregados de chá atracados no porto de Boston, jogando a carga dessas embarcações no mar. Esse episódio foi tão dramático que ficou conhecido na história norte-americana como a Festa do Chá de Boston. Vocês entenderam, né? Os índios levarão a culpa pela revolta dos colonos. Isso mesmo. A situação entre os colonos e a coroa inglesa tornou-se insustentável. E assim, reunidos em congressos, os colonos da América do Norte decidiram romper uma vez por toda com os ingleses. Algumas leis intoleráveis eu coloquei para vocês por curiosidade para analisarmos. Analise daqui a um minutinho, ok? No dia 4 de julho de 1776, as 13 colônias inglesas na América declararam independência em relação à Inglaterra. A Inglaterra não aceitou muito bem, mas teve que concordar com a independência. Uma vez livres, os colonos seguirão com sua expansão territorial, estabelecendo novas fronteiras, expandindo a sua produção. Sabemos que uma guerra civil é caracterizada por desentendimentos entre grupos organizados dentro do mesmo território. Essa expansão, conhecida como Marcha para o Oeste, será determinada pela descoberta do ouro na Califórnia, a tomada da terra dos índios e a construção de ferrovias, somado à quantidade de imigrantes que virão para a América do Norte. Até aqui está tudo bem entre as colônias, mas iniciada essa expansão, nota-se mais um conflito armado e violento entre colonos indígenas, e os indígenas terão a sua terra dominada e suas tribos e aldeias massacradas. Em defesa da liberdade, na América do Norte, muitas pessoas, em busca de novas oportunidades, darão seguimento à expansão territorial. Expansão territorial cumprida com sucesso, os norte-americanos constituem sua primeira Constituição Republicana. A Constituição norte-americana é a Constituição republicana mais antiga ainda em vigor. Princípios que respeitava e valorizava a liberdade, o indivíduo. Em suas primeiras décadas, fez com que o país se tornasse uma atração para imigrantes. Várias pessoas enxergavam os Estados Unidos como a terra das oportunidades. Em pouco tempo, os Estados Unidos passaram de 13 colônias para mais de 50 estados. Os colonos conquistaram uma maior extensão territorial, porém os que mais perderam foram os indígenas, os peles vermelhas. Você já deve ter visto como os índios norte-americanos eram em filmes antigos e de época, não é mesmo? Até mesmo em desenhos. Lembram-se? Assim tem início a corrida pela expansão e a conquista do ouro, rendendo diversas histórias e contos que vão servir de inspiração para a construção do Velho Oeste. Vocês devem estar se perguntando como eles conseguiram? Através da doutrina do destino manifesto. Eles acreditavam que Deus havia escolhido para que eles dominassem e levassem a civilização. Ai, ai, né? Esses norte-americanos, voltando ao Velho Oeste, aproveite que você está guardando a quarentena, cuidando dos seus amados. Leia um bom livro de história, assista um bom filme histórico, uma boa série. Vou deixar para vocês algumas imagens, só para vocês ficarem mais curiosos, ok? Fatores que marcaram a guerra, a expropriação, a compra e a diplomacia de territórios. E novamente nós vamos ver os colonos
participando de outro conflito armado, a guerra entre Estados Unidos e México, que vai acontecer entre 1846 a 1848. Note através desse mapa que alguns territórios antes pertencentes ao México agora farão parte do território norte-americano. O Texas, o Novo México, Arizona, o Nevada e assim por diante, ok? Lembre-se que as colônias, apesar de lutarem juntas, elas tinham diferenças entre si. Essas diferenças agora ficam evidentes e inegáveis. Inicia-se uma guerra, a Guerra de Secessão Norte-Americana. Secessão significa separar. Ao norte, surge o Partido Republicano, defendendo os interesses dos nortistas. Ao sul, surge o Partido Democrata. Porém, em 1861, Abraham Lincoln é eleito como representante da República através do Partido Nortista. E de imediato ele decreta o fim da escravidão. O Sul não aceita, recusa-se a acatar as ordens do presidente. E Abraham Lincoln, como resposta, declara o bloqueio dos portos da costa leste, impedindo a passagem dos sulistas. A guerra se inicia. Abraham Lincoln, ele é uma figura marcante na história norte-americana, muito respeitado pela sua postura em busca da verdade. Deixei essa frase aí para vocês analisarem, ok? Uma das frases preferidas ditas por Abraham Lincoln. Continuando, a guerra se inicia, o norte convoca sua população, assim como o sul convoca sua população para a guerra. Mais uma indicação para você, meu querido. Assistam esse filme, ele é muito interessante, ele traz informações preciosas sobre a Guerra Civil Americana, ok? Pois bem, o norte e o sul vão travar um conflito armado entre si. Interessante que os negros que existem aí nas colônias, tanto nortistas como sulistas, vão se alistar para lutar na guerra, em defesa do norte, os estados da União, contra o sul, os Estados Confederados da América. Grande parte desses negros alistou-se a favor do norte. Eles carregavam a esperança da abolição e conseguiram. Mas, ao final da guerra, terminada a guerra, que aconteceu em 1865, com a vitória nortista, a união dos estados foi mantida. Porém, muitos dos derrotados sulistas passaram a acusar os negros pela derrota. Afirmavam que se eles não tivessem lutado a favor do norte, provavelmente o sul teria vencido, o que não é verdade, porque o norte ele estava muito bem diante dessa situação. Uma das organizações racistas mais famosas do mundo tem as suas raízes, as suas origens ligadas a esse momento da história dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, criada logo após o fim da Guerra de Secessão. Entre outras ações, promoveu inúmeros assassinatos de negros, pregando a supremacia branca. Essa organização existe até os dias atuais, porém há muito tempo vivendo em clandestinidade. Mais uma vez eu reforço a vocês a importância que a história tem em nossas vidas, de nos ajudar a compreender que nós precisamos administrar as nossas relações sociais, o respeito ao próximo, a tolerância. Respeitar as diferenças, ainda que não concordemos com todas elas, ok? Na verdade, eu trouxe para vocês um fato bem interessante das eleições norte-americanas em 2008. Por muito tempo, ao longo da formação norte-americana, os negros serão acusados, sofrerão racismo, serão perseguidos, discriminados. Mas em 2008, os jornais do mundo todo, os jornais noticiaram as eleições norte-americanas que elevaram ao poder o primeiro homem da nação, de uma das nações mais poderosas, Barack Obama, um candidato negro.
Trago para vocês também mais uma curiosidade: a figura carismática de Martin Luther King, um grande ativista em prol da causa negra, que lutava pela liberdade, o seu sonho de um dia poder andar nas ruas sem ser agredido e ser respeitado. Atualmente considerado o país mais poderoso do mundo, a força econômica deste país exerce influência por todo o planeta. Ações militares e políticas provocam sérios questionamentos por parte dos observadores internacionais. Mas a verdade é que a história construída por essa nação continua a influenciar muitos outros povos, não é mesmo? Ainda hoje, Estados Unidos é uma das rotas mais procuradas do turismo. Pessoas de todo o mundo buscam conhecer um pouco mais dessa nação, que em 13 colônias ao longo dos anos e da história conseguiu se manter soberanos, altruístas e conseguiram formar uma nação forte e soberana. Deixo agora para vocês algumas atividades, terminar os exercícios do capítulo 4 e fazer uma breve pesquisa e anotar em seu caderno. Estátua da Liberdade, você vai achar muito interessante essa pesquisa que você fará, as informações que você encontrará a respeito da Estátua da Liberdade e também, é claro, do ícone Martin Luther King, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Nos encontramos na próxima aula. Me despeço aqui com um super beijo, um enorme abraço. Que Deus cuide de todos. Tchau, tchau!